Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, que a paz do Senhor seja convosco, que Deus esteja em cada vida, em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós gostaríamos de deixar uma palavra para os irmãos nesta hora, conforme diz a palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e eu quero vos entregar o que eu recebi do Senhor. Aliás, na verdade, eu vou vos falar o que vocês já sabem, na verdade, lembrá-los do que a palavra do Senhor nos diz. Eu queria destacar isto principalmente nesses dias que estamos passando, né? Dias de crise, dias de pandemia ou epidemia mundial. Eu gostaria de deixar uma palavra e gostaria de os pautar nela. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 41, diz assim a palavra do nosso Deus: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Gostaria de fazer uma oração com os amados irmãos neste. Nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar, te magnificar, te salmodiar, te admirar, te engrandecer, te agradecer por tudo que és, porque tu és Deus único e verdadeiro, porque antes de ti Deus nenhum houve e depois de ti Deus nenhum haverá, porque o Senhor não tem começo de dias, nem terá fim de existência, porque o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o que nós precisamos, o Senhor é o que nós necessitamos. Te peço que o Senhor fale conosco esta hora, que o Senhor ministre a Tua palavra nas nossas vidas, que a Tua palavra nos pegue, que a Tua palavra nos acerte, que a Tua palavra nos amadureça, que a Tua palavra nos aperfeiçoe, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos capacite, que a Tua palavra nos alimente, que a Tua palavra nos oriente, que a Tua palavra nos aconselhe, que a Tua palavra nos limpe, que a Tua palavra nos lave, que a Tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Em nome de Jesus, obrigado, amém e amém. Amados, como eu disse, eu gostaria de somente lembrar que vocês já sabem, e nesses dias maus, talvez nunca nós passamos por um período tão conturbado como este, mas eu gostaria de falar sobre as 3 colunas cristãs. Eu gostaria de falar sobre os 3 pilares da vida do crente, os 3 sustentáculos da nossa vida. 3 coisas indispensáveis para a vida
do homem e da mulher de Deus. Nesse período que estamos vivendo, precisamos nos apegar, buscar o Senhor. Como diz a palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Livro de Isaías 55:6, invocai-o enquanto está perto. Eu creio que Deus, que nunca perdeu o controle do universo, Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. Eu creio que esse período é um período para revelar muitas coisas e para muitas pessoas se voltarem para os mais de 50 milhões de desigrejados nesse país para o Senhor e muitos ímpios e incrédulos aceitarem a Jesus Cristo, o Salvador. Aliás, irmãos, a palavra de Deus diz, eu queria convidá-los a dar talvez não vai dar tempo de fazer uma viagem, mas um passeio pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz: o seu nome será Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados deles. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 12, diz que Jesus fala que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. No 13 ele fala: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus fala: vinde a mim todos os que estão oprimidos, outra tradução diz sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra diz que ele, Jesus, veio para os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No livro de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 ele diz: não pode entrar no reino de Deus. No livro de João ainda, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No livro de João, capítulo 6, versículo 35, ele diz, Jesus nos fala que ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desce do céu. Aquele que vem a mim jamais terá fome. No livro de João ainda, capítulo 6 ainda, versículo 37, ele diz: aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. No livro de João, capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 8 de João, versículo 58, ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou, ele é o grande eu sou. Aliás, no livro de João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. No versículo 10 ele diz que o ladrão, que é o símbolo do diabo, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No livro de João ainda, capítulo 10, versículo 11, ele fala que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. No livro de João, capítulo 1, ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele fala: ninguém vem ao Pai. Ele não fala: ninguém vai ao Pai. Porque ele também diz que eu e o Pai somos um. E ele diz no artigo definido: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, não existe outro para nos levar ao céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É verdade que muitos preferem o atalho, a mentira e a morte. Mas nós preferimos Jesus, o caminho, a verdade e a vida.
Livro de Atos, capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 4, 12, Pedro, pregando, ele diz, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Paulo confirma isso no livro de Atos, ainda, capítulo 16, fala: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, tem crente que não se envergonha do Evangelho, mas tem crente que envergonha o Evangelho. Livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, diz que vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Livro aos Hebreus, o autor anônimo, no capítulo 2, no versículo 3, parte A, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos ou se negarmos esta tão grande salvação? Livro de Hebreus ainda, capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus é poderoso para salvar todos que por meio de Deus se chegam a Ele. Livro de Hebreus ainda, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Livro de Tiago 4, 8 diz: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Um Cristo imutável para o mundo em sucessivas mudanças. Bom, introdução da nossa mensagem, eu gostaria de falar sobre os 3 pilares, as 3 colunas da vida cristã. Primeira coluna para a nossa vida cristã é a palavra de Deus. Não há vida cristã, não há espiritualidade na nossa vida cristã sem a palavra. A palavra é uma das colunas. Se você tirar qualquer uma dessas colunas, a sua vida vai ruir, a sua vida vai cair. A primeira coluna é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a geografia da alma. Todos os livros você lê, este livro é ele que te lê. Esse livro é um espelho do teu espírito, ele te mostra por dentro. É a palavra de Deus. Se alguém certo dia que esse livro fechado é aparentemente um livro comum, e é verdade, a Bíblia é de todas as aparências, de todas as variedades de capas, de cores, esse livro fechado é aparentemente um livro comum, porém aberto é Deus falando. Se você reclama que Deus não fala com você com a Bíblia fechada, é a mesma coisa que você reclamar que ninguém te liga com seu celular desligado. Você precisa abrir. Esse livro é a boca de Deus. Esse livro aberto é a boca de Deus falando. Tem gente que está com a Bíblia e não abre. Não abre mesmo, nem palela. Vamos mais uma vez dar um passeio pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas sobre esse primeiro pilar da nossa vida cristã. Livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, diz assim, só a parte A: e terás o livro da lei diante de ti, e nele lerás todos os dias da sua vida. Livro de Josué 1:8 diz: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que aprenda a fazer tudo quanto nele está escrito, e assim serás bem sucedido e fará prosperar o teu caminho.
A palavra de Deus é terapêutica. Está provado isso aí já, até pela ciência, né? O poder terapêutico da palavra do Senhor. A palavra de Deus tem esse poder. Aliás, eu vou dar um pulinho no Salmo 107, versículo 26, se não me falha a memória, diz que Salmo 120, deixa eu confirmar, ou a sua palavra e os sarou. Não, é Salmo 107 mesmo, versículo de número 20. Perdão, Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os curou, e os livrou do que lhes era mortal. Agora eu vou dar um pulo lá para Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao mais profundo, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha, esses textos sagrados falam que a palavra de Deus é terapêutica. Ela previne e ela cura depressão. Livro de Salmos, capítulo 119, é um capítulo exclusivo, todo ele para a palavra. Diz no versículo 89: para sempre, ó Deus, a tua palavra está firmada no céu. No Salmo 119, no versículo 11, diz: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No versículo 9 diz: como conservará o jovem puro o seu caminho? O mesmo salmo responde, no mesmo verso, observando segundo a tua palavra. No mesmo Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No mesmo Salmo 119, versículo 140, diz: por isso o teu servo a estima, a ama. Livro de Isaías 34, 16 diz: buscai no livro do Senhor e lede, porque todas essas coisas serão. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12, diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 35, diz que passará os céus, e a terra, porém a minha palavra não há de passar. As palavras do Senhor não passarão nunca. Livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 23, diz que os de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras dia a dia para ver se as coisas eram de fato assim. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 a 18, começa do versículo 10 até o 18, fala, a partir do 12, fala da armadura do soldado cristão, do soldado de Cristo, para a batalha espiritual. E lá no versículo 17, na parte B, fala: e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todas as armaduras do soldado cristão, essa é a única arma ofensiva, a única arma de ataque. Foi a arma que Jesus usou na tentação do deserto, a tentação do corpo, da alma e do espírito. Em Mateus 4, de 1 até o versículo 11, ele falou no versículo 4, no versículo 7 e no versículo 10. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Ele venceu com a palavra de Deus. No livro 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, versículo 15, 2 Timóteo 2,15, diz: procura
Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: porque toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino e para a correção na justiça. Livro de Tiago, o meio-irmão do Senhor, a carta ou epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não ouvintes negligentes. Versículo 23, porque aquele que ouve e não pratica assemelha-se a um homem que se contempla no espelho o seu rosto natural e para logo vai, até mesmo se esquece de como era a sua aparência. Precisamos nos tornar praticantes da palavra e não ouvintes negligentes. Aliás, Jesus termina o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte. Disse alguém certo dia que o Sermão do Monte pode nos elevar do vale da depressão. Jesus diz, terminando o sermão, ele fala sobre os dois construtores. Minha primeira pregação, quando eu me converti no dia 11 de 84, fiz 16 anos, no dia 23 de novembro de 84. E em março de 85 eu preguei em uma congregação das Assembleias de Deus do Fonseca, pastor Moisés Soares da Fonseca, congregação na Riodades, e eu falei sobre como ser casa forte, e eu me baseei nesse texto, Mateus 7, 24 a 27. E disse Jesus: todo homem, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato. Outra tradução diz: a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram as chuvas, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente, a um homem nécio ou um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, a casa da sua vida, a casa do seu ser, sobre a areia. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e sendo grande a sua ruína. Olha, irmãos, que coisa interessante. Os mesmos intempéries que vieram a um, vieram ao outro. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Alguns dizem que simbolicamente, caíram as chuvas são lutas que vêm de cima, provações divinas. Transbordaram os rios são lutas que vêm de baixo, tentações do diabo. E sopraram os ventos são lutas que vêm do lado, problemas naturais que acontecem com um e que acontece com o outro. Tipo, aliás, Mateus 5, 45, Deus faz cair a chuva sobre bons e maus e viu o sol sobre justos e injustos. O incrédulo pode bater com o carro? O crente também pode. O incrédulo pode se endividar? O crente também pode. O incrédulo pode pegar coronavírus? O crente também pode. Soprar os ventos, lutas que vêm dos lados, lutas naturais, que acontece com todos nós, porque todos nós estamos sujeitos. Amém? Livro de Apocalipse, para terminar esse passeio rápido pela palavra, pelas escrituras sagradas. Capítulo 1, versículo 3, Jesus fala assim: bem-aventurado, ou mais que feliz, bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, e bem-aventurados aqueles que guardam a profecia escrita neste livro, porque o tempo se aproxima. A primeira coluna cristã é a palavra de Deus. Não existe avivamento cristão sem palavras de Deus.
todo o avivamento registrado nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nos seus 66 livros, entre os seus 31.173 versículos, entre os seus 1.789 capítulos, todo o avivamento é baseado nas Escrituras. Começa com a palavra de Deus. E alguém pode dizer, como eu já ouvi há 25 anos, lecionando em teologia, alguém pode dizer: pastor, mas eu não tive tempo para estudar a palavra, para fazer a prova agora. Aí a gente pergunta: o que você faz entre 11 da noite e 6 da manhã? Eu durmo. Por que não tirar meia hora, acordar mais cedo e separar tempo para a palavra? Por que não tirar? Aliás, irmãos, hoje a internet, que para muitos virou internet, a internet, as redes sociais, é um sinal, é uma prova que nós temos tempo sim para a palavra. Deus, não teremos desculpa, porque tempo é uma questão de preferência. Nós conseguimos tempo para tudo aquilo que nós preferimos. Amém? Só corrigindo, eu não sei se eu disse, mas são 1.189 capítulos que tem as Escrituras e, segundo a maioria dos especialistas, 31.173 versículos. Primeira coluna, Palavra de Deus. Segunda coluna do cristão é a oração. Não há vida cristã sem oração. Não tem como haver avivamento sem oração. Também não tem como. Livro de... um outro passeio rápido. Livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo 26. A primeira menção da oração. E depois de 7, nasceu-lhes Enos. E a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esse texto é mais conhecido, segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oração. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A igreja primitiva, o texto que lemos aqui, eles oravam constantemente, perseveravam na palavra, na doutrina dos apóstolos e oravam constantemente. A igreja primitiva orava ao ponto da terra tremer, das cadeias se quebrarem e dos milagres acontecerem. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Por qual causa, por quais causas você tem se colocado de joelho diante do Pai? É tempo de buscar o Senhor e em oração. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, diz que Daniel dispôs o coração a buscar o Senhor com oração e súplica e já com ação de graça, com pano de cinza e saco, com humilhação. Livro de Efésios, o que fecha a armadura do soldado cristão, capítulo 6, versículo 18, diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6, diz que não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas ansiedades, pelas vossas orações, com súplica, petições e já com ação de graça. A oração é outra coisa que os cientistas, os especialistas estão comprovando. A oração não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas preocupações, aí, seja elas quais forem,
por meio da vossa oração. Ou seja, aprenda a transformar a sua preocupação em oração. A oração é terapêutica. O livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, 1 de Pedro 5, 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Deus usou um animal para falar com o profeta certa feita. Deus pode nos falar de várias maneiras, mas nós só temos uma maneira para falar com Deus, que é através da oração. A oração move a mão de Deus, que move o mundo. Diz que um cristão de joelho vê muito mais além do que um cientista na ponta dos pés. Quando seus joelhos, quando suas pernas tremerem, ajoelhe-se. Ajoelhe. A oração é a chave que abre a porta da vitória. Diziam os antigos, né? Vou fazer 36 anos de evangelhos, ouvi as irmãs dizendo que nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Mas muita oração, muito poder. Amados, estamos caminhando para o final, mas eu gostaria de falar sobre a terceira coluna cristã. A terceira coluna da vida cristã. Não dá licença. Terceira coluna é a igreja. Não vamos ter muito tempo para falar sobre isso, quem sabe numa outra oportunidade. A gente fala sobre a diferença de vida na igreja, ou vida da igreja, e missão da igreja, que são duas coisas totalmente diferentes. Estamos vivendo uma época em que muitos estão dizendo: agora sim nós vamos ser igreja, igreja em casa, culto doméstico. Irmãos, vamos parar de utopia. Quando acabar essa pandemia, nós não vamos reabrir os templos? Se igreja somos nós nesse sentido tão somente, que devemos ser crente em casa, então nem na rua a gente pode ser hoje, né? Por que nós abrimos o local de culto? A igreja física, a igreja local, tem sua importância. Foi Deus que mandou Moisés construir o tabernáculo. Foi Deus que deu a planta do tabernáculo a Moisés. Foi Deus que permitiu Salomão construir o templo. Jesus, enquanto na terra, Jesus, enquanto na Judéia, ia para o templo todos os dias. Eu coloquei em alguns grupos, alguns dias, esses últimos dias, dezenas e dezenas de textos sagrados que diz que Jesus estava no templo todos os dias. Nos 4 evangelhos, ou na verdade, nos 4 evangelistas, é um evangelho, o evangelho de Jesus, escrito por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E enquanto Jesus estava na Galileia, ele ia, está lá, dentre outros tantos textos, Lucas 4, 16 adiante, ele estava nas sinagogas todos os sábados, porque as sinagogas abriam os sábados, ele estava nas sinagogas todos os sábados, como era seu costume. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século e a igreja do século 21 precisa aprender muito com a igreja do século I, ou da igreja do primeiro século, ou da igreja primitiva, como alguns dizem. Precisamos aprender muito com ela. A igreja estava na igreja. Nós viemos à igreja no domingo para sermos igreja na segunda. Igreja é um QG, é um quartel-general, é um lugar de treinamento, é um lugar de alimento, é um lugar onde nós nos capacitamos, nos armamos para a batalha espiritual, para a guerra que é lá fora. Então nós precisamos sim. A vida da igreja é justamente isso, é adoração coletiva, oração coletiva. Quando nós apenas não oramos uns pelos outros, mas oramos uns com os outros. A vida da igreja é o período de pregação pastoral, de ministração da palavra, onde a igreja ouve e escuta a voz do Senhor para pôr em prática, para o culto continuar em casa. Aliás, irmãos, rapidamente, livro de Salmo, capítulo 23, versículo 6, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias.
Livro de Salmo, capítulo de número 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 122, versículo 1. Davi, o rei Davi, com toda a sua agenda concorrida, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Livro de Salmos ainda, capítulo 133, versículo 1, é um muito conhecido, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Outra coisa que é terapêutica, que previne e que cura a depressão, é a igreja, a comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Uma das primeiras características do deprimido é se isolar, entrar na tenda, como Abraão, Gênesis 15. É entrar na caverna, como Elias, 1 de Reis, capítulo 19. É ir para o quarto, se isolar. Né? Igreja é lugar de contato, é lugar de cura. É lugar de cura. A palavra de Deus diz no texto que nós lemos, Atos 2, de 41 a 47, que todos os dias eles perseveravam unânimes no templo. Sim, perseveravam. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais que vede, que o tempo se aproxima. Então é a palavra de Deus que diz. Segundo as últimas pesquisas, existe hoje, 45 milhões de evangélicos e 55 milhões de desigrejados. Tem mais pessoas, eu estou falando com alguns pastores nesta noite, vocês sabem que tem mais pessoas que passaram pela igreja do que pessoas que estão nela. Nós precisamos da igreja. Eu já estou com saudades. Fechamos a igreja hoje, eu já estou com saudade dela. Tem uma história, estava doente, foi o médico, ele diagnosticou e disse: senhora, o médico disse para a sua paciente, a senhora vai ter que passar 6 meses em casa, em absoluto repouso, não deve sair para praticamente nada. Ela falou assim: ai doutor, e a igreja? Ela era cristã, ele não sabia. Como eu passarei sem a igreja? Aí ele falou para ela: a senhora é crente? Aí ele disse: mas a igreja vai passar muito bem sem a senhora. Ela disse: ah doutor, mas como eu passarei sem a igreja? Agora é verdade, nós somos igreja. O primeiro modelo de igreja foi o tabernáculo, era uma igreja ambulante. Era uma igreja que se movia. Esse é o projeto de Deus para a igreja atual. É uma igreja fora da igreja. Era uma igreja sem fronteiras. Era uma igreja além das paredes. Aqui sim é lugar de se reunir para culto, o culto coletivo, para nos alimentarmos, para adorarmos o Senhor juntos. Mas para continuar o culto em casa, para continuar o culto na rua. E que nesse período que estamos, mais em casa talvez do que em qualquer outro lugar, que possamos ser igreja, que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Oséias 10, 12, parte A diz: porque é tempo de buscar o Senhor. Jesus falou em Mateus 7, 7 e 8: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Verso 8: porque todo que pede recebe, que busca encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Que possamos orar, como diz Jeremias, capítulo 33, versículo 3: invoca-me no dia da angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Que possamos ler a palavra, examiná-la diariamente, até porque você come o pão, que é símbolo dos alimentos materiais, diariamente. E Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você gostaria de um médico que está se sentindo mal, por isso você vai, e ele não examinasse? A palavra de Deus diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim.
Queridos, que possamos ficar com essa palavra, que essa palavra possa te incomodar. As operadoras aí de TV abriram seus canais, abriram totalmente para os filmes, etc. E etc e tal. Hoje nós temos um smartphone ou o mundo nas nossas mãos. Mas que possamos a cada dia buscar o Senhor em oração, como Daniel o fez. Daniel 9:3. Que possamos buscar o Senhor através da Isaías diz, Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e leite. E que possamos ser igreja na casa, em casa. Tem muita gente ainda trabalhando e precisa trabalhar. E aonde você for, que você seja a igreja do Senhor. E que oremos, para que muito em breve, possamos reabrir os nossos templos para proclamar a palavra do Senhor, para que os pecadores venham e ouçam a palavra e se convertam. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.